Quando a gente divulgou aqui na igreja que você ia estar ministrando e eu também, aí a gente colocou a outro cartaz, pode colocar o outro, e eu disse que era o gordo e o magro, olha só. E vocês podem comparar que de fato é, né? Amém, gente? Eu creio que você vai ser abençoado pela palavra do Senhor, né? E a boa mão do Senhor vai alcançar a sua vida em nome de Jesus, amém? Fica à vontade. Obrigado. Aleluia, boa noite, vocês podem sentar. Glória a Deus. Amém. Quem está feliz aí? Amém. Mas eu estava fazendo os cálculos ali desses 32 anos, eu venho aqui cerca de 20 anos já. Eu comecei a vir, eu tinha 6 anos de idade, pregar. Estou com 26, né? Ninguém entendeu, né? Gente, é um privilégio estar com vocês aqui. Agradeço ao pastor Saulo, toda a diretoria da igreja, pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez. E eu ia ministrar uma mensagem amanhã e uma hoje, claro. E eu inverti, eu vou ministrar a mensagem que eu ia ministrar amanhã, hoje. Por que eu fiz isso? Porque amanhã, à noite, pode ser que tenha até mais gente, porque geralmente o povo congrega muito no domingo à noite. Mas talvez não tenha tantos visitantes de outras igrejas, não tenha pastores de outras igrejas, porque as pessoas vão estar nos seus cultos. E o que eu tenho para falar hoje é a coisa mais importante para todos, não somente dessa igreja. Então eu quero aproveitar o momento que nós estamos em unidade aqui, de igrejas, de pessoas que estão visitando, para trazer essa mensagem para vocês. Eu quero agradecer ao pastor Saulo por privilégio. Faz tempo que a gente tenta organizar. Eu disse para ele, olha, eu vou tentar organizar uma ida ao Brasil para poder atender você. Então, eu vou colocar o dia 25 de abril e dia 26. E vou fazer minha agenda toda baseada em Paulista. Então, eu vou para o Brasil por causa de Paulista e o restante que vier é lucro. E daí fechamos a escola de ministros, que eu vou estar ensinando essa semana, e alguns outros eventos, para poder, pelo menos, cobrir a passagem, né, irmão? Então, e aí eu quero agradecer porque você veio, que está todo mundo aqui. Quem aqui hoje veio de uma congregação, ou você representa alguma autoridade, ou você é um pastor, você não faz parte da congregação local. Você veio de uma outra congregação, de uma outra igreja, ou você está representando alguém ou algum governo, alguma coisa aqui. Levanta a mão quem está visitando de alguma forma. Olha quantas pessoas, está vendo? Então, vamos ser alcançados pela palavra do Senhor, amém? Abram suas Bíblias em Gênesis no capítulo 15. Essa mensagem o Senhor me deu agora, dia 31 de dezembro. Claro que não é algo novo de toda a mensagem, muita coisa eu já prego. Mas isso que o Senhor me deu aqui, eu tenho feito questão de ministrar em igrejas que eu percebo do coração que tem algo novo acontecendo, algo novo para acontecer. Então o tema da minha mensagem chama-se Tente de Novo. Tente de novo. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Quem encontrou diz, eu estou vivo. Aleluia. E lembrando que o pastor Saulo me convidou, porque uma vez eu disse para ele, olha, há quase 20 anos que eu vou nessa igreja. Todo ano eles me convidam. Você é meu irmão e vai assumir a igreja. Se eu não for convidado para pregar nessa igreja, eu já sei de quem é a culpa. Obrigado, meu irmão. Sua família é uma bênção. Em nome de Jesus. Eu trago beijos da minha esposa, das minhas 2 filhas, Aimee e Julie. A Aimee está com 12 anos já. Julie está com 9 e Jéssica está com 25. Elas estão em Tulsa, Oklahoma, nesse momento, e mandaram um beijo para vocês. Vamos crer, ora aí, irmão, para elas virem visitar aqui. Estou precisando pegar um sol brasileiro, pegar uma corzinha. Gênesis 15, versículo 1 diz, vocês já perceberam que aqui na nossa família a gente é meio feliz, né? Só que as piadas do Saulo é mais aberta. A minha é meio assim, eu solto e continuo pregando como se não tivesse nada acontecido. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão
numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? Entre outras coisas, Abraão era rico, tinha tudo. Mas me dá o quê? O que eu quero é filho. E ele diz assim: e o herdeiro da minha casa, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é esse Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele começou a mostrar uma situação bem difícil para Deus. Olha o que estou passando, eu vou dar minha herança a um servo, Jesus. Versículo 4, aí só respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Está falando sobre Isaque, sobre o nascimento de Isaque, que é o cumprimento da promessa. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. E disse-lhe o Senhor: será assim a tua posteridade, a tua descendência. Ele creu, diga comigo, ele creu. Ele creu no Senhor e isso foi imputado por justiça. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado pelo poder do Espírito Santo. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui nesse momento tão especial. 32 anos de história, 32 anos de milagres, muitas vezes, Senhor, de situações difíceis, mas nós estamos aqui porque o Senhor nos fez vencer. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade. Obrigado por aquilo que o Senhor fará nessa noite. Obrigado por cada pessoa que deixou alguma coisa, deixaram seus lugares para vir aqui, Senhor. Aqueles que estão visitando e aqueles que congregam. Nós te adoramos e declaramos que essa é uma noite especial na tua presença. Levante uma de suas mãos, diga: eu nasci com um propósito. Diga: eu nasci para fazer a diferença. Diga: eu nasci para causar um impacto. Diga: porque a graça e o favor do Senhor estão sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Você conhece a história de Abraão? Deus prometeu que ele seria pai de nações, mas ele, velhinho, já não tinha filhos. E depois ele vai ter Isaque, de Isaque Jacó, as 12 tribos de Israel, mais os levitas, e toda a história que chega até Davi, depois vai chegar no herdeiro de tudo, que é o dono de tudo, que é Jesus, o nosso Salvador. Então você conhece toda a história, mas eu quero mostrar para você. Deus chama Abraão no capítulo 12, e aqui no capítulo 15, depois de tantos acontecimentos, Abraão vivia num lugar idólatra, Ur dos Caldeus. Não era o R aqui não, tá? Era Ur dos Caldeus. Ele não morava no R5 não. Ninguém entendeu. É porque vocês são de Paulista, não conhecem ali o Ibura, né? Oh, meu Deus do céu. Entendeu agora? Então Abraão morava ali no R11, brincadeira. Ele era da região de Ur dos Caldeus. E ali era um lugar, um centro de idolatria ao deus Lua. E o seu pai tinha um nome em homenagem àquele deus pagão, Terá, que em hebraico quer dizer uma coisa, mas na língua dos acadianos, da onde vem o Abraão, quer dizer lua. Então ele tinha um nome de uma entidade da região. E Deus falou com uma pessoa que era idólatra para ir para as terras de Canaã antes de dar a promessa a Abraão. A primeira pessoa que tem a direção de ir para Canaã não é Abraão, é Terá, é o idólatra, que Josué 24:2 vai dizer que ele era idólatra. Veja que coisa interessante, Deus usa pessoas que nem o conhecem para começar os primeiros passos da promessa que Ele tem para você. Às vezes nós achamos que nossos familiares que tomaram decisões antes da gente, eles nunca tiveram uma direção divina porque não eram salvos. E você não entende como Deus pode forjar o passo do ser humano, mesmo que ele nem o conheça. Então Abraão depois vê o chamado, já está na região de Padã Arã, por isso que ele é chamado do arameu, que vem o aramaico, a língua que se falava, que também era um centro de adoração à lua, que o pai dele o levou para lá, e vem para Canaã. E quando andando peregrino em Canaã, Abraão muito rico, Deus lhe fez uma promessa,
quando ele tinha cerca de 75 anos de idade. Assim na idade de algumas das pessoas daqui. As pessoas não gostaram dessa. E ele falou que faria dele uma grande nação. E ele começou a fazer de tudo para que a promessa acontecesse. Quantos de nós não já tivemos uma promessa divina, quer seja de trabalho, quer seja familiar, quer seja de ministério? Nós perseguimos essa promessa. Nós perseguimos como aquele filme Em Busca da Felicidade. Em inglês é Perseguindo a Felicidade. A gente persegue aquilo a qual nós nascemos para ser, não é assim? Queremos a felicidade disso. E a gente crê que Deus faz, mas a gente toma atitudes erradas muitas vezes e não alcançou ainda a promessa. Mas isso não quer dizer que a gente já não creu. As pessoas acham que para ter um milagre e para crer, tem que ver. A Bíblia diz que Abraão encontrou com o Deus Todo-Poderoso, estava praguejando, e Deus disse, ele ainda creu. Nós julgamos quando as pessoas estão diferentes da promessa que Deus deu, que elas não estão com fé. O que dizer de Abraão? Eu não tenho filho, mas Senhor, eu aqui, saí lá do R5. Vamos ler de novo versículo 15, capítulo 15, versículo 1. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão. Abraão já tinha feito coisas para Deus. Abraão já tinha ido para Egito. Abraão já tinha feito coisas. Eu acho que já tinha ido para o Egito aqui. Já tinha feito coisas. Tinha um monte de coisa acontecendo. Já tinha mentido. Já tinha, ainda não tinha tido filho com Agar, mas já tinha feito um monte de coisa. Tinha errado muito. Mas também já tinha crido. Não quer dizer que você creu que você vai deixar de errar, não. Só tem uma pessoa que só errou uma vez na vida. Jesus nunca errou, mas tem uma pessoa que só errou uma vez na vida. Professor Girafales. Que disse que errou uma vez na vida quando pensou que estava errado. Ele diz, não temas, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Ele cometeu erros e Deus vai dizer, Abraão creu. Deus falou, sai da tua terra. Ele saiu, gente. Dar o primeiro passo da promessa, ainda que você não está em 1% dela, já é fé. Tomar uma atitude que é loucura para o mundo é fé. Eu lembro que eu contei essa semana, eu já contei aqui, eu estava pregando, contei que eu estava pregando na primeira vez, na primeira congregação que eu abri, na verdade era a segunda, a primeira que eu pastoreei em Pernambuco, lá em Caruaru, e eu lembro que eu estava pregando, tinha poucas pessoas, e o pastor Cid Henrique, que foi o pastor depois lá da sede, ele era meu auxiliar, só que era auxiliar para muita coisa não, porque a gente não tinha gente. Ele era meu auxiliar porque eu não era casado, então eu precisava de um casal para que se alguém viesse com qualquer coisa sobre casamento, alguém fosse falar. Mas a gente não tinha, porque não tinha ninguém na igreja. E eu lembro que a gente tinha assim 10, 12, 15 pessoas no domingo à noite. E eu pregava, eu rodava muito os braços assim, que eu pregava com um pedestal assim. Essa noite Jesus vai fazer. E eu lembro que tinha uma pessoa lá de esquerda assim visitando, eu estava contando essa história, tá? Agora no Rio. E eu vou contar outra história da história que eu estava contando a história. E aí eu pregava, isso foi no ano de 2003, 2004 mais ou menos. Meu Deus, 22 anos. É porque eu comecei com 2 anos de idade. E eu pregava para fundar aquela igreja na Coab 3 de Caruaru. Tem alguém que é de Caruaru aqui, não? É da região das Rendeiras. Aí, ó, povo de Caruaru, ó. Olha isso, cuidado com esse povo. É da terra da minha esposa é de Caruaru. E eu lembro que eu pregava, gente, e eu não tinha como encher aquela igreja, eu não sabia nem ensinar direito. Eu lembro que eu pedia para o pessoal e dizia assim, olha, vamos espaçar muitas cadeiras, vamos botar os diáconos ali, eu tinha 2 ou 3 diáconos na porta, era bem estreitinho assim, fica em pé. E quando o povo estiver em pé, o povo vai ver, quando passa nos ônibus altos, vai ver um monte de cabeça, vai achar que a igreja está lotada. Tinha 15 pessoas para 20 no máximo, não dava 20.
E aí as cadeiras, meu irmão, dava para você deitar assim, que tinha espaço assim na frente. Eu fiz essa estratégia, o povo passava nos ônibus, vindo coisa, lotado. E eu recebi mensagem até hoje, quando a gente passava nos ônibus, via aquela igreja lotada e dizia, eu vou visitar esse pastor, ele está pregando alguma coisa muito boa. A gente tinha 15 pessoas. E aí eu pregando tudo naquela noite, aquele homem que estava visitando, careca forte, grande, do lado do Cid Henrique, que era meu auxiliar, converteu. Veio chorando, e ele chorava muito. E ele recebeu uma nova chance de Jesus. E depois eu fui descobrir a história. Ele era ex-cunhado do pastor Cid Henrique. Ele, na verdade, deixou a irmã dele para viver com outra. Fazia quase 10 anos. Ele tinha uma amante, a qual ele vivia com ela. E deixou a esposa e os filhos. E o filho, quer dizer. E aí ele recebeu Jesus. Quando ele recebeu Jesus, eu contando agora no Rio de Janeiro. Quando ele recebeu Jesus, no outro dia ele decidiu falar para a mulher que era amigado com ela. Olha, o que eu estou fazendo está errado. Não posso mais viver com você não. Eles não tinham filhos, graças a Deus. Se separou. Na mesma semana ele ligou para a ex-mulher dele, que era diaconisa da igreja sede em Caruaru. Ligou para ela e falou assim, fui num culto, um magrinho estava pregando, Jesus tocou no meu coração, eu agora sou crente. Descobri que eu estava num erro muito grande, ninguém me contou, eu senti no meu coração. E eu estou ligando para você para saber se depois de quase 10 anos eu poderia voltar para casa. Ela disse, faz quase 10 anos que eu oro todos os dias, um dia ele vai me ligar. Um dia ele vai voltar para casa. Voltou para casa, teve filhos, hoje estão servindo ao Senhor, são diáconos da igreja, servem no Ministério de Socorro, faz muitos anos, com fidelidade e tudo. E eu contando isso, na hora que eu fui entrar no carro, uma das pessoas que já me levou para eventos, contou a história como ele se converteu no Rio de Janeiro. O que eu quero dizer para você, que o que você errou, se você se arrepende e vem para Jesus, Jesus vai te dar uma nova chance. A promessa não é abortada quando você crê que Jesus é o Senhor da promessa. E aí a história foi que quando eu estava entrando no carro, chegou um irmão para mim e fez assim, Jânio, a gente fez algumas viagens, levei você para pregar aqui nos interiores. Eu nunca contei minha história como eu me converti. Eu sabia que ele tinha se convertido num culto comigo em 2014. Ele disse, cara, eu vim num culto 12 anos atrás. E ele contando, e eu no carro querendo ir embora, estava com a fome, tal. E fiquei com aquela coisa, rapaz, eu vou ouvir essa história, que essa história é forte, Brasil. É forte. E aí ele foi e disse assim, olha, você contou aquela história, eu quero lhe contar hoje, como foi a minha. Você contou que aquele camarada voltou para a esposa. Deixa eu contar como foi a minha. Eu procurei um advogado, é o meu advogado do Rio de Janeiro, pastor Marcinho. Eu procurei o pastor Marcinho e disse assim, cara, eu vou me separar. Mas por quê? Ele falou, eu tenho um amante e tenho um filho fora do casamento, uma filha fora do casamento. O cara falou isso, que tinha amante e que tinha filho fora do casamento e não queria mais mulher dele. Aí o pastor Marcinho fez assim, cara, eu faço isso de graça para você, se você for para a igreja comigo hoje, que tem um evangelista chamado Jânio César, vai estar pregando. Depois tu toma a decisão, dá só uma chance. O cara foi, rapaz, de graça, puxa, assiste qualquer culto. Puxa, é policial federal. Ele falou, ganhou o processo de graça. Foi para o culto. Ele disse que eu preguei sobre Bartimeu, a capa que ele tinha e tal. E falei que Jesus não tinha capa de super-herói, mas da unção. Eu nem lembro da mensagem. E olha que eu lembro das coisas que eu falo. E aí fiz o apelo. Quando eu fiz o apelo, ele veio chorando, aquela coisa toda, se arrependeu, tal. Chegou em casa para a mulher e falou, meu amor, quero te dizer uma coisa. Eu recebi Jesus, meu coração agora está em paz. Mas eu estava em pecado. Contou que tinha uma mulher fora do casamento. Tinha filho e disse, se você quiser me perdoar, eu fico em casa, porque Jesus agora salvou minha vida. Eles hoje são servos da igreja hoje. Deus restaurou. Eu não estou dizendo que você precisa chegar nesse nível para Deus te restaurar. Eu estou dizendo, não há nada impossível para o Deus que te deu a promessa. Não é porque o seu filho aconteceu isso, foi para as drogas, aquilo que Deus desistiu da promessa que te fez.
Não é porque você foi abrir as coisas, tentou abrir a empresa, não deu certo. Tenta de novo. Começa de novo. Abraão tinha errado. Daqui a pouco Deus aparece com ele e a Bíblia diz, ele creu. Deus está te dando uma chance de você tentar de novo. Alguém pode dizer amém? Amém. A Bíblia diz que Pedro errava demais, pelo amor de Deus. Pedro cometeu um monte de erro. Mas no encontro dele com Jesus, foi uma coisa tão maravilhosa. A Bíblia diz que pescou a noite toda, não pegou uma piaba. Já percebeu por que a sogra dele estava com febre? Todas as passagens que fala de pescaria, que Pedro está envolvido, ele não pegou e precisou de ajuda de Jesus. Um profissional que não sabe exercer a profissão. A Bíblia diz que ele tentou a noite toda, não pegou nada. Jesus falou assim, me empresta teu barco, tem uma multidão aqui. Cedinho da manhã era a hora que eles vinham com o barco para lavar as redes, porque era o momento que se entregava o peixe lá no mercado. Cedinho da manhã, o judeu comprava o peixe porque eles comem café da manhã. Gente, nos hotéis em Israel, você come peixe seco do sol de manhã. É bem cheirosinho o hotel. Então, bem cedinho da manhã, Jesus está lá, uma multidão que deveria estar no mercado para comprar peixe, para comprar o pão, para comprar as coisas. Está na praia ouvindo Jesus. E Jesus disse, olha Pedro, eu sei que tu tem um barco aí, me ajuda, porque se eu entrar aqui nessa água, o pessoal não me aperta, e também a onda do mar, o vento, vai levar minha voz para mais longe, eu posso alcançar mais pessoas. Me presta teu barco. Tá bom, Senhor. Pedro não falou nada. Ele vai falar depois. Emprestou o barco. Jesus pregou para o povo, depois falou assim, Pedro, lança as redes. Aí Pedro fala. Pedro não teve problema de dar algo ao Senhor. Mas quando o Senhor falou para ele, faz tal coisa, ele falou, Senhor, eu sou profissional do negócio. Você é da palavra, pregador. Olha, eu passei a noite toda e não peguei uma piaba. Você vai conhecer minha sogra depois. Jesus falou, lança em tal lado. Diz que ele lançou, pegou tanto peixe que veio outro barco para ajudar. Olha que coisa tão interessante. Pedro errou muito. Cortou até a orelha do camarada. O bicho era sanguinário. Mas a Bíblia diz que nesse dia, eles pegaram uma grande quantidade de peixe. Para quê? Aquele peixe deveria ser vendido. Só que já passou o horário do mercado, porque ele não pegou nada mais cedo. Mas também não tem ninguém no mercado, porque todo mundo quer ver Jesus. Só que Jesus também já terminou a pregação e as pessoas se deram conta, o mercado já fechou. Onde é que eu encontro peixe para comprar? Pedro. Quando você dá algo ao Senhor, o Senhor vai mudar a regra do mercado. O Senhor vai mudar a regra da vida para te retribuir. E Pedro bate no peito, afasta de mim que eu sou pecador. De hoje em diante, te farei pescador de homens, porque de peixe tu está ruim. Alguém pode dizer amém? Amém? Isaías diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eu que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Nós temos que entender que Deus vai nos dar a chance de prosperarmos em nossas promessas, nas promessas que Ele fez para nós. Eu queria ter uma igreja com tantas pessoas, eu queria fazer tal coisa, não deu certo, tenta de novo. Joga a rede no outro lado. Passei a noite toda pescando, com a minha capacidade, não consegui. Escuta o que o Senhor está dizendo e faz de novo. O Senhor vai retribuir ao coração que o escuta. Eu já tentei tanto tratamento, não tive a cura. Tenta de novo. Eu já fui 150 vezes na frente ali, minha cabeça está cheia de digital de pregador. Vai de novo. Nós temos que crer que Deus falou e não arredar o pé. Está feito e ponto final. Alguém pode dizer amém? Amém. Mas eu acho interessante que quando as pessoas Deus coloca um desejo, Deus coloca algo no coração, aí a gente erra o tempo. Não acontece. Mas o desejo continua lá. Aí vai enfraquecendo. Depois de um tempo, Deus lembra. Ninguém nunca passou por isso. Aí quando Deus te lembra, tu fala assim, agora também não quero mais não. Quando eu era jovem, quando eu estava na flor da idade, quando eu queria ir para aquela cidade, quando eu queria fazer missões, o Senhor não deixou.
Por quê? Você tentou da maneira errada. Você tentou da sua força. Aí o que acontece? O desejo é divino, mas a atitude é carnal. Aí o que acontece? A gente se frustra por causa da carnalidade que nós temos, porque a gente quer servir a Deus, é verdade, mas a gente não quer ouvir toda a instrução. Porque o que dói e não tem conforto, a gente quer evitar. Então o que a gente faz? Faz o que Moisés fez. Moisés foi chamado para libertar o povo, seu coração começou a arder para libertar o povo. Com 40 anos de idade, na flor da idade, ele vê um egípcio batendo em um israelita. Ele pega a atitude carnal dele: eu tenho que proteger o meu povo. Ao invés de fazer alguma coisa que não manchasse o que Deus falou com ele, ele vai e assassina o egípcio. Ele comete um crime. É igual pessoas que dizem: você é muito fiel à igreja, sonega imposto para dar o dízimo. Foi o que Moisés queria fazer. Eu vou matar para poder Deus libertar. Deus te mandou fazer isso? Não. Fez errado, agora vem a lei dos homens contra ele, foge para o deserto, 40 anos. Vocês sabiam, eu vou dar aqui, o pastor Saulo é um teólogo de mão cheia, vou dar aqui uma coisa de bandeja que tem no meu livro, Compreendendo o Caráter de Deus. Possivelmente, 99,9% de chance de Jó, o livro de Jó, que é um livro de sofrimento e alguém que encontra uma vitória, foi escrito por Moisés. E não há explicação como Moisés escreveria sobre a vida de um gentio, porque Jó não é hebreu. E todos os rabinos, inclusive o livro de interpretação da lei do Antigo Testamento, fala literalmente que Jó foi escrito por Moisés e que foi escrito no exílio de Moisés. Quando ele estava em Midian. Por isso que o hebraico de Jó, que é bem antigo, é horrível. O menos pior é Gênesis, que é o primeiro. Escuta isso. Quando Moisés está no exílio, você já imaginou? Fui salvar o povo de Deus, o povo justo, e eu sou o culpado. Ele começou então, possivelmente, escrever sobre a história de um homem justo, da terra de Uz, chamado Jó, que mesmo assim sofria. Vocês entenderam a conexão? Deixa de lado, foi só uma informação para você. Mas imagina 40 anos cuidando de ovelha. 40 anos cuidando daquilo que você não foi chamado para ser. Agora está Moisés com 80 anos de idade. E tem uma das coisas mais sensacionais do Antigo Testamento. Deus aparece numa sarça. Deus faz com que uma das ovelhas desapareça e vá chegar num lugar onde Deus vai aparecer para ele. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que está pisando é santo. Quem és tu, Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos teus pais. Depois ele vai dizer assim: nunca me revelei pelo meu nome, o Senhor, para eles, mas a ti eu me revelo. Já imaginou a situação? Eles conheciam Deus como o Todo-Poderoso. Depois, no máximo, El Elyon, o Altíssimo. E Deus se revela para ele como: eu sou o Senhor. Qual é o teu nome? Eu sou o que sou. Ou o hebraico: eu serei o que serei. Você vai ver quem eu sou. Mais ou menos isso. Aí Moisés: o que é que o senhor quer? Liberte o meu povo. Senhor. O que é que Moisés queria fazer? Libertar o povo. Mas tem 40 anos de frustração. O que é que ele vai dizer agora? Chama outro. Porque nem falar eu sei. Eu sou pesado em língua, que o pessoal traduz que ele era gago. Capítulo 7 de Atos diz que ele era poderoso em seus discursos. Ele falava bem. Possivelmente ele tinha problema linguístico, de como falar com sua família, que faz mais de 40 anos que ele não fala aquele idioma, mas que ele sabia o idioma. Possivelmente. Não posso fazer. Manda outro. Tenta fugir, Deus. O que é que você tem na mão? Um cajado. Aí vira uma cobra. Aí o velho de 80 anos fica correndo por causa da cobra. O que eu quero dizer para vocês quando nós falhamos naquilo que Deus nos chamou, mas Deus continuou nos chamando,
nós ficamos frustrados e quando Deus chama de novo a gente diz, agora eu não quero ir mais. Agora eu não tenho mais o dinheiro que eu tinha. Agora eu não sei mais fazer isso. Agora eu não sei mais aquilo outro. Agora eu não tenho mais ajuda disso. Saiba de uma coisa, tente de novo, não importa a sua idade. Tenta de novo, não importa quanto tempo faz. Começa de novo, não importa quanto tempo começou isso. A fidelidade ao que Deus falou e a fé em uma promessa fará com que o destino seja traçado de acordo com a vontade do Todo-Poderoso. Deus vai fazer coisas acontecerem que você não se programou, nunca entendeu, para que você entenda sobre quem você é. Eu vou contar uma história que eu não sei se eu já contei isso. Saulo vai dizer se eu já contei. Eu me converti aos 17 anos de idade lendo o Novo Testamento. E aí depois, eu levava meus irmãos mais novos para a igreja. Eu tinha 17 anos, Saulo tinha 9 mais ou menos. Ele ia para a igreja comigo. Nós não tínhamos roupa para ir para a igreja. Mas a gente ia com aquela roupinha que a gente tinha. Lá na cidade de Arco Verde. Mas eu lembro que toda vez que ficava meio frio, Saulo tinha um problema de saúde incurável. As juntas dele doía. Não era assim? Travava. Como é o nome do... Febre reumática. Então... as juntas travavam, ele urrava de dores por causa, acho que era por causa do frio, eu não sei, algumas coisas nas articulações. E eu lembro que em uma dessas crises, eu já era salvo em Jesus, ele já ia comigo para a igreja, e eu tinha começado a ouvir sobre isso que você está ouvindo hoje. Eu tinha cerca de 18 para 19 anos de idade, ele tinha assim 10 para 11. E um dia ele teve uma crise tão grande, minha mãe... que sempre socorria, que foi uma guerreira, não pôde levar e disse, Janinho, leva Saulo, se puder leva ele no colo. Ele já era grandinho. Para levar no hospital, tem um hospital próximo da onde a gente morava, subindo, uma ladeirona assim, e entra para lá, eu não sei como é o nome do hospital. Lá em Arco Verde, próximo do centro, do Beco do Buíque, onde ele chama. E eu fui com ele. A gente foi lá no hospital, para ele ser atendido, para dar algum remédio. E eu não lembro se a gente chegou aí ao hospital. Eu só sei que a gente, quando está voltando, eu lembrei do que eu ouvi. Porque como onde eu me converti não falava de cura, nesse novo lugar que foi o Verbo da Vida, eu ouvi que Deus curava. Eu não tinha coragem nem de falar em público. Uma primeira vez que fui falar no microfone, eu falei 25 vezes a palavra pai. Pai, porque eu não sabia falar. Mas eu parei com ele e falei assim, Saulo, chamava ele Pretinho. Eu contei o apelido. Eu lembro como hoje, a casa da gente estava assim, embaixo, a gente andando, ele estava andando comigo. Disse, cara, eu ouvi na igreja que Jesus cura. Se a gente orasse aqui agora, tu lembra disso? Porque tem eles falam de um tal de Isaías, que fala que Jesus já levou. Será que ele não já levou isso, tu tá não? Ele olhou para mim assim, Daninho. Ô Daninho, né? Nós dois orando assim, ó, andando assim, orando, meio de olho aberto, meio de olho fechado. Senhor, obrigado, porque Saulinho é curado. E nunca mais essa dor vai... Eu não sabia nem orar. Foi a última vez que ele teve. Foi a última vez. Eu não sabia nem por que eu estava orando. Eu não sabia que eu ia ser um pregador. Ele não sabia quem ele ia ser. Mas olha como Deus faz. Deus começa a te dar um gostinho daquilo que você vai conviver todos os dias. Sentiu algo do que Deus falou no seu coração? Começou a ter um gosto daquilo que Deus te falou? Investe de novo. Faz de novo. Deus está te chamando para algo maior sobre isso. Porque a graça e o favor de Deus vão reverter o que é impossível. Era impossível, mas Deus reverteu. E você diz, você orou e ele foi curado? Não, ele orou comigo, nós oramos juntos. Eu não sabia nem o que a gente estava fazendo. Eu só tinha ouvido na igreja que Jesus curava. E eu disse, será que ele não cura não? Ele falou, vamos orar. Aconteceu. Aí você diz, você estava em fé? Você falou, será? Eu nem sei como eu estava. Eu só sei que Deus falou, ele creu e aconteceu.
Está compreendendo? Deus um dia queria que um homem perseguidor fosse o maior pregador do Novo Testamento depois de Jesus. Escolheu aquele homem. Aquele homem teve uma visão de Jesus, caiu no chão. E ele foi numa rua chamada Rua Direita, no caminho para Damasco. E diz a Bíblia que Deus falou com um discípulo fiel chamado Ananias. Você nunca ouviu uma pregação de Ananias? Não sabe quem era a família dele? Mas falou: Ananias, vai na rua chamada Direita, e tem um homem orando, e ele sabe que uma pessoa vai impor as mãos sobre ele, e ele vai voltar a ver, que ele está cego. Como é o nome dele, Senhor? Saulo de Tarso. Eu imagino Ananias. Como é a história? É quem? Saulo de Tarso? Ele fala: Senhor, o que eu escutei? Esse homem está perseguindo, quer matar nós. E o Senhor quer que eu vá falar com Saulo de Tarso? Sim, porque eu vou mostrar a ele o quanto ele vai padecer em meu nome, porque ele é um vaso escolhido. Paulo não sabia de nada, nem sabia que era escolhido, e Deus já estava falando do nome de Paulo, não como Paulo era Saulo, o perseguidor, mas estava falando: eu vou fazer assim com ele. E Saulo não sabia de nada. Quando nós somos fiéis ao que Deus está falando, às vezes a gente nem sabe, mas Deus já falou nosso nome para alguém. Deus já contou o que nós vamos fazer. Deus já sabe e envia o socorro de pessoas que até medo têm da gente. Tente de novo e Deus vai fazer sobre a sua vida. Gênesis 15, versículo 2 agora. Respondeu Abraão ao Senhor: Deus, que me haverá? Eu continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Eliezer. Preste atenção, Abraão tinha tudo, mas para a cultura da época ele não tinha filho. Não ter filho para aquela época era o amaldiçoado. Ser estéril era maldição naquela época. Então Abraão era assim, sabe aquelas pessoas da alta sociedade? Hein? Imagina a pessoa da alta sociedade, todo chique, cheio do dinheiro. O povo olha de longe, olha aquela pessoa, tem sempre um para dizer assim: mas ele não tem isso, ele não faz isso. Tem sempre um abençoado. É assim ou não é? Então imagina os sites de fofoca gospel da época. Hein? Imagina aí. Canaã fofoca gospel. Aram News, que era de Padã Aram. Um homem rico que se diz andar com Deus, mas não tem filhos. Só quer ser as coisas, para não dizer a palavra. Senhor, o Senhor não está percebendo que o Senhor está aqui comigo, mas o Senhor não está percebendo. O Senhor não é o Todo-Poderoso? Está todo mundo falando. Já viu esse negócio, né? Todo mundo dizendo. Quando o pessoal chega para mim, está todo mundo dizendo, e eu falo assim: e eu com isso? Mas a preocupação de Abraão era ter um herdeiro. Eu não quero morrer, eu não quero. Lembra quando você não era batizado, quando era criança? Eu não quero morrer pagão. Eu não quero morrer sem filho, Senhor. Gente, quantos lembram quando Manoá encontrou com o anjo, que é uma prefiguração de Jesus, para falar do nascimento de Sansão? E chegou na presença dele, ficou tão maravilhado e disse assim: qual é o teu nome? E o anjo olhou para ele, que era Jesus, esse anjo do Senhor, disse assim: por que você quer saber o meu nome? Só estar na minha presença não já seria maravilhoso para você? Que ele estava: meu Deus, eu estou na presença do Senhor e não morri. E agora, olha isso aqui. Abraão está num lugar, talvez uma tenda, cara a cara falando com Deus. E ao invés de dizer: eu te adoro, tu és lindo, maravilhoso, Senhor, ele está dizendo o quê? Eu não tenho filho,
Ele tem a oportunidade da vida dele, está reclamando da vida dele. Abençoado tem todas as coisas e está reclamando. Ele tem a chance do dono do banco chegar para ele e ele reclamar que furou o pneu. Ele não está entendendo. E o Senhor então diz assim: vamos sair da tenda da contemplação do fracasso. Vamos para o lado de fora. E aí vai para fora e diz assim: conta as estrelas, se é que tu podes. Irmão, sai do lugar da contemplação do fracasso, da tristeza, do lugar que te remete à falta de vitória, do lugar que te remete àquilo que você sofreu. Vai contar a estrela. Vai contar a estrela, vai pensar em Deus. Eu vou voltar nesse tema ainda. Eu tenho um tempinho ali que eu não vim dos Estados Unidos para pregar só isso, não, brincadeira. Escute isso, quem está sendo edificado? Ah, Senhor, mas eu estou sofrendo perseguição. Senhor, e não dói quando é dos de fora. Preste atenção. Eu estava na Guatemala semana passada. Antes eu estava Etiópia, Europa. Eu vim de 10 países no total agora, tá? E eu estava para entrar no Paquistão. 2 cruzadas, fizemos as cruzadas, caríssima. E eu fui negado nas 2 cruzadas, nas 2 semanas do evento. Foi negado 2 vezes o visto. E eu estava no Catar, orando, dizendo: mas Senhor, do mesmo jeito, eu só queria ficar no quarto. O pessoal, vamos pro museu, vamos não sei o que lá. Porque assim, tinha 1 ou 2 pessoas lá que sabiam que eu estava lá. Ei, pastor, vamos sair, não sei o que, não quero não. Quando foi no último dia, eu disse: rapaz, vou ter que fazer alguma coisa, se eu ficar aqui. Aí teve um jogador de futebol da seleção brasileira que estava lá, e ele me segue e falou: pastor, vamos almoçar? Eu acho que eu vou. Eu fui para ver a vida. Saia do lugar que você contempla a derrota. Vai contar a estrela. E as 2 cruzadas aconteceram, 10.300 pessoas foram convertidas. Mesmo sem um pregador estar lá. Que coisa maravilhosa. Depois fui para a Etiópia. Na Etiópia, nossa cruzada juntou cerca de 100 mil pessoas. Nós temos registrados entre 32 a 35 mil conversões em um final de semana. Se eu ficasse lá, me lamuriando, meu Deus do céu, pensando na morte da bezerra. Preste atenção. Nosso Davi, oh, eu estou sendo perseguido, Senhor. Oh, os meus. Porque a dor mesmo da perseguição é quando é os nossos. Eu fui perseguido lá, não deixaram entrar no Paquistão. É uma coisa, dói, mas ok. Mas quando é o seu próprio povo. A Bíblia diz que Davi foi ungido por Deus para ser o rei de Israel. Quem é que perseguia Davi? Saul e Israel. Seu rei e seu povo. Inveja. Perseguia todos os dias. E Davi foi fiel. Mas Davi não foi fiel somente ao rei, Davi foi fiel a Deus. Então não importa se alguém se levantou contra você quando você é fiel a Deus. Deus vai te proteger onde você menos espera. A Bíblia diz que os filisteus eram inimigos mortais do povo de Deus. Tanto é que uma das coisas que Davi fazia para Saul era lutar contra os filisteus. E as mulheres cantavam: Saul matou milhares, Davi e seus 10 milhares. Você lembrou disso? Aí agora Saul quer matar o próprio Davi. Davi não tem para onde fugir. Para onde é que ele vai? Para perto de Ziclag, no meio dos filisteus. Que ele fica dizendo que é doido. Daqui a pouco ele faz aliança com quem? O rei inimigo dos filisteus. Daqui a pouco tem guerra, ele quer ir lutar. E o povo diz: não, esse aí não. E o rei falou: eu boto minha mão no fogo por esse homem. Você já imaginou? O cara queria te matar, um quer te matar, o outro também quer te matar. Aí Deus vai te esconder num dos que quer te matar. E aquele camarada diz assim: pega tal parte para você, eu vou te abençoar. Já imaginou o cara que é teu inimigo te abençoando? Seja fiel a Deus para você ver. Ah não, mas só foi Davi. Ei, deixa eu dizer algo para você. Vocês não lembram de Moisés, não? Moisés nasceu com um decreto de morte, mas Deus o escolheu como libertador de Israel.
Aí o faraó disse assim: todas as crianças de 2 anos para baixo morrem, matando todo mundo. A família de levitas, de Dona Joquebede, nome bíblico, bonito para botar num filho, é bíblico, mandou Miriam esconder ele dentro de uma arquinha de junco e botar no rio Nilo para chegar lá no palácio de Faraó. Que coisa tão maravilhosa. Deveria estar morto o menino, mas alguém creu que não foi ele. E aí a filha de Faraó olhou e disse: que menino tão bonitinho, mas ele é dos hebreus, mas não vai morrer não, eu vou criar. Alguém deve ter dito para ela: mas como é que você vai criar? Você é nova, você não tem como dar peito para esse menino? Como é que ele vai mamar? É hebreu. Lembra que ele era para estar morto. Aí, vamos usar uma linguagem pernambucana, Miriam estava de butuca. O que a senhora falou? Alguém para alimentar? Eu conheço uma senhora chamada Joquebede. É mesmo, minha filha? Chame essa mulher, chame Joquinha, e diga para ela: assim diz o faraó, você vai alimentar um menino que a gente encontrou e nós vamos pagar um salário para você cuidar dele. Deus fez o inimigo, o algoz, pagar o salário da mãe de Moisés. Criou em toda a ciência egípcia, preparou o menino para ser o libertador de Israel. Que coisa tão maravilhosa. O que deveria matar foi o que treinou e fez Moisés ser quem ele era, conhecedor de tudo. Às vezes nós achamos que tudo vai dar ruim, não vai acontecer. Ei, se levanta, continua crendo, faz de novo. Sabe o que vai acontecer? Deus vai usar essa situação para mostrar para você: olha, não vai te matar não, eu vou te dar a abertura de porta, eu vou fazer coisas grandes, algo vai acontecer novo na sua vida. Nós temos que entender que temos um propósito para o sucesso. Agora tem gente que quer ser bem sucedido em coisa que Deus nunca chamou. Moisés rejeitou ser chamado de filho da filha de Faraó, o príncipe do Egito. Ele disse: eu não quero. Porque sucesso naquilo que Deus não te chamou, escute isso, sucesso sem propósito é uma sentença ao fracasso emocional e a eterna frustração de não ter sido quem Deus me designou para ser. Eu vou ler de novo. Sucesso sem o propósito divino é uma sentença ao fracasso emocional e a frustração eterna de não ter sido quem Deus me designou para ser. Sucesso sem Deus não tem paz, é frustração na certa, é ter tudo e não ter nada. Moisés disse: eu rejeito ser chamado, e ele se tornou o libertador de Israel. Gênesis 15, versículo 15: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e vai contar as estrelas, se é que podes. Saia do cenário que te conduz ao sofrimento e entra no cenário da promessa. Vai contar estrelas, mesmo que contar estrelas seja apenas um treinamento para o seu processo de milagre. Gênesis 15, versículo 6 disse: ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Isso está escrito no Novo Testamento. E diz que nós somos herdeiros da bênção de Abraão, porque ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Quem aqui é herdeiro da bênção de Abraão? A Bíblia diz: nós, os gentios, pela fé, pudéssemos herdar da promessa, o Espírito prometido. Qual era a maldição? Qual era a bênção? A maldição da lei era separação de Deus, miséria e enfermidade. A bênção de Abraão era suprimento total, saúde e, em primeiro lugar, comunhão com Deus. Pois todas as vezes que Deus vai falar com os profetas do Antigo Testamento, ele diz assim: viste como eu falei com Abraão, meu amigo?
Não foi Abraão que disse, eu sou amigo de Deus. Não, Deus falou, Abraão, meu amigo. Jesus veio e disse, vocês meus servos, não te chamo mais de servo. Os fiéis, eu não te chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor está fazendo. Mas agora, você tem a bênção de Abraão. Você agora faz parte da aliança entre pai e filho. Nós, gentios, fomos adotados da mesma família, temos o mesmo direito. Ele diz, não vos chamamos mais de filhos, de servos, mas agora os chamamos de amigo. Diga comigo, eu sou amigo de Deus. Diga, Ele me chamou de amigo. Abraão estava assim, eu estou quase terminando, cadê o grupo de louvor? Abraão estava dizendo assim, escute isso. Senhor, esse problema aqui está me consumindo. Resolve o meu problema. Eu não tenho filho. Senhor, me ajuda. Quem aqui já teve o problema de... Esse problema está me consumindo. Resolve isso. Resolve. Ô Senhor. Nós pensamos que o nosso problema é nosso. Nós não entendemos que a resolução, resolver esse problema faz parte do plano de Deus para alcançar um monte de gente. Mas a gente acha que Deus não está vendo e que esse problema é nosso. Abraão, Senhor, resolve o meu problema, me dá um filho, para ninguém falar mais mal de mim. Eu cumpri minha alegria. Aí Deus diz assim, vem aqui para eu te mostrar o meu problema. Conta as estrelas, se é que podes. O teu problema, Abraão, você está pensando aqui dentro da tenda. O meu é global. Eu preciso que você gere filhos, para que o meu filho pegue todas as estrelas para mim. Esses são os meus filhos que ainda não são, porque você ainda não tem filho. Mas se você crê, eu não quero resolver o seu problema. Eu quero que você, Abraão, me ajude a resolver o meu. Vocês não entenderam? Abraão, eu tenho tanta promessa para você que eu coloquei em você o peso de trazer o que eu preciso para salvar meu povo. O que Deus está dizendo para a gente é, não pensa no teu problema local, cultural. Você nasceu para resolver coisa para o mundo todo. O seu propósito é trazer vidas e fazer com que a unidade desse povo se transforme na igreja de Cristo. Nós temos que entender algo claro. Quando nós vemos um problema nosso, Deus está dizendo, essa é a solução para o problema que o mundo está. E eu tenho que resolver porque eu sou o Pai. O que eu quero dizer para vocês é, tenta de novo. Deus está interessado em resolver. Continua crendo. Não importa se Abraão depois ainda tem um filho com Agar. A Bíblia diz que ele creu. Ele foi imputado como justiça. E ele teve o filho. Depois teve Jacó. As 12 tribos mais os levitas. E o que nós temos? Nós temos hoje os gentios, você e eu, em Cristo Jesus, por causa de alguém que acreditou, mesmo quando estava em dúvida, mesmo quando não podia fazer, mesmo quando era filho de idólatra. Não importa quem é seu pai e sua mãe, não importa de onde você veio, de onde você nasceu. Se eu fosse olhar para onde eu nasci, se eu fosse olhar de quem eu nasci, o meu pai era um adúltero. Se eu fosse olhar para isso, mas eu sei de uma coisa, não importa os erros que aconteceram, Deus não vai tirar o seu propósito de ninguém. Deus continua dizendo, sai da tenda, vamos contar as estrelas, vem ver teu milagre, vem ver o que eu vou te fazer, vem ver o que eu vou te usar, vem ver como você vai ser lembrado. Fique de pé nesse exato momento. Eu vou orar por vocês. Eu sei que tem muita gente que quer oração por cura. Eu vou fazer uma oração por cura, mas eu não podia deixar de pregar hoje essa mensagem. Tem muita gente querendo desistir por causa da dor. Tem muita gente dizendo, eu não vou fazer mais. Quantas vezes eu disse, Senhor, não tenho condições de fazer isso. Senhor, não tenho apoio para fazer isso. Senhor, é muito dinheiro para fazer isso. E o Senhor abriu uma porta. O Senhor nunca falha. O Senhor nunca vai falhar. Ele é o teu amigo, é o teu melhor amigo. Não vos chamamos mais de servo, mas de amigo. Nós somos abençoados com a bênção de Abraão.
Nós somos salvos pelo Cordeiro de Deus, herdeiros da promessa pelo Espírito Santo. Alguém pode dizer amém? Amém. Então, você está em comunhão com Deus. Você não pode mais ficar na miséria e nem na enfermidade. Você agora é curado, abençoado com toda sorte de bênção, e você agora pertence ao Salvador, Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Veja aquilo que Deus falou com o seu coração. Se você estava pensando em desistir, fala para Ele: eu não desisto mais, Senhor. Senhor, mostra como eu conto as minhas estrelas. Senhor, mostra como eu devo fazer. Senhor, porque às vezes dói demais, às vezes é ruim passar tanto tempo sem ter uma notícia da promessa. Mas Senhor, para onde eu iria? Onde eu estaria se não fosse o Senhor? Onde eu estaria se não fosse o Senhor? Senhor, me capacita. Senhor, me dá uma nova chance. Eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo. Assim como Abraão fez, assim como Moisés fez, assim como Davi fez, assim como Paulo fez. Senhor, eu vou tentar de novo. Nada vai me parar. Essa enfermidade não vai me parar. Esse erro não vai me parar. Essa falta não vai me parar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante suas mãos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos. Eu abençoo todas essas pessoas, Senhor. Eu declaro que o futuro é o futuro que o Senhor tem. Eu declaro que o futuro é aquilo que o Senhor já declarou. Não é o que nós estamos passando. Não é esse momento que descreve quem nós somos. Não é essa falta que descreve a nossa prosperidade. Não é essa doença que descreve a minha saúde. Pai, na autoridade de embaixador, agora eu oro por cada um de nós agora e declaro que o poder do Espírito Santo esteja fortificando. Esteja, Senhor, mostrando que a promessa é maior do que qualquer fracasso. Que a promessa é maior do que qualquer erro. Que o limite que está vindo agora não é tão grande quanto a tua graça que está sobre nós. A tua graça vai reverter. A tua graça vai transformar. A tua graça vai mudar tudo que nós temos. Irmãos, se você quer algo novo do Senhor e sente, hoje é a noite de marcar algo com o Senhor, nós vamos fazer tudo diferente do que eu já fiz aqui nesse lugar. Vem aqui à frente agora, vem aqui à frente. Eu quero um renovo. Eu não vou desistir. Algo da promessa tem que acontecer. Saia do seu lugar, vem aqui à frente aqui agora. Sai, vem rápido, em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Marca esse momento. Marca esse momento, naquele dia, no aniversário da igreja, no primeiro culto. O pastor pregou uma palavra e Deus falou comigo isso. Anota quando chegar em casa. Anota quando chegar em casa. Não desista. Pode vir mais para frente, pode vir mais para frente. Vem. Isso. Obrigado, Jesus. Vem, pode vir, pode deixar lotar. Vem. Isso, pode permitir o pessoal, vem todo mundo. Tem espaço nas laterais, tem espaço, vem. Isso, levante suas mãos. Aleluia. Vamos. Pode vir, ó. Tem mais espaço aqui no meio, aqui, ó. Tem espaço aqui. Se você é casado, sua esposa está aqui, dá as mãos. Creiam juntos nesse momento. Não desista da promessa divina. Não desista do que Deus falou. Ah, mas faz muito tempo. Não tem nada a ver. Não desiste do que Deus falou. Pai, olha esse povo que está aqui, Senhor. O povo que crê na tua promessa. O povo que crê na tua fidelidade. Pessoas que já entregaram algo ao Senhor. Senhor, retribui. Senhor, o Senhor retribuiu a Pedro. O Senhor deu uma pesca maravilhosa para ele. Pai, retribui aos meus irmãos. Retribui a esse povo que é fiel. As pessoas que te amam aqui agora. Nós cremos que tu és o nosso amigo. Nós cremos que nós dependemos de ti. Ó Senhor, me ajuda. Ó Senhor, nos ajuda. Ó Senhor, abre as portas agora. Eu declaro portas abrindo. Eu declaro portas de emprego que estavam fechadas abrindo. Eu declaro as impossibilidades sendo revertidas pela palavra do Senhor, pela graça e pelo favor. Na autoridade de embaixador, eu quebro tudo que está amarrando. Na autoridade de embaixador, eu declaro o poder do Espírito Santo agora sobre a sua vida. Está selada a promessa. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem te tira do meio da tenda do sofrimento e te leva para contar as grandezas do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só recebe, irmão.
louva e adora ao Senhor, louva e adora ao Senhor e recebe. A promessa está feita, a promessa está feita, a promessa foi cumprida. Recebe a unção. Recebe. Levante as mãos comigo e diga assim: Senhor, está feito. Eu vou tentar de novo, mas o Senhor já fez e eu recebi pela fé. Eu criei e por isso eu falo. Eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Recebe a cura. Cante isso ao Senhor. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a... Cante isso ao Senhor. Deixa as pessoas desfrutarem. Pode deixar, pode deixar. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Só um teclado. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração agora. Eu não sei quantos de vocês aqui estão visitando e nunca vieram na igreja, ou nunca fizeram uma confissão pública de Jesus, ou talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor. Escute, Jesus nunca desistiu de você. Se você me assiste online, Jesus não desistiu de você. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Deus tinha te chamado, você tentou fazer o melhor, mas se decepcionou e ficou com raiva. E assim como Moisés, eu não quero mais, eu não tenho mais essa capacidade. Deus está te chamando de volta hoje. Não diga não para o Senhor novamente. Eu quero que todos coloquem a mão no coração, fechem os seus olhos, façam essa oração comigo. Não importa se você já é da igreja, não importa se você já é salvo. Eu quero que todos façam essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi tua voz, eu ouvi o teu chamado, eu ouvi tua palavra, e eu digo sim. Eu digo sim para Jesus. Eu confesso que Jesus veio em carne, que morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou. E agora enche o meu coração de alegria, de paz e de amor. Salva minha alma, me purifica dos meus pecados. Agora eu nasci de novo. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Diga obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Levante suas mãos e agradeça. Obrigado, Jesus. Obrigado por tua fidelidade, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Talvez você que está aqui na frente, você que está ali atrás, eu não sei, talvez alguém te trouxe hoje, você nunca fez essa oração. Essa foi a primeira vez que você fez uma oração dizendo: Jesus, perdoa os meus pecados, salva a minha alma. A Bíblia diz que quando nós fazemos isso de todo o nosso coração, nós somos salvos. E sabe o que indica que você fez isso pela primeira vez e que você foi transformado dentro de você? É que o seu coração começa a queimar, mas queimar em paz. Ele arde,
como se fosse uma paixão. A paz inunda o seu ser. É como se todo o peso saísse. Talvez você fez essa oração porque quis voltar para Jesus hoje. Todo o peso vai embora. Eu quero saber aqui, teve alguém que fez, que está sentindo o coração queimando, mas o seu espírito, seu coração está em paz. Você fez pela primeira vez ou voltou hoje para os caminhos do Senhor. Se você fez, eu queria abençoar você e sua casa, especialmente, uma oração especial por sua vida. Quem fez essa oração e o seu coração está queimando porque você fez pela primeira vez ou voltou para Jesus, faz assim com a mão que eu quero ver você. Levanta o mais alto possível. Eu quero saber quem você é. Se você fez pela primeira vez, seu coração está ardendo, está em paz, ou se você está voltando para Jesus. Só levante a sua mão assim. Se você fez isso online, mande uma mensagem, diga o seu nome, diga: eu disse sim para Jesus. Aqui só tem crente, graças a Deus todo mundo é crente. Por isso vocês estão tão animados assim, né? Vamos fazer uma outra oração. Amanhã eu vou impor as mãos sobre os enfermos. Hoje nós vamos fazer uma oração de cura. E Jesus vai tocar no seu corpo. Vamos fazer como nas cruzadas. Fiquem de pé, se você puder ficar de pé. Vamos fazer assim. Se você quiser vir aqui para frente, se você tem algum sintoma de enfermidade, pode vir aqui para frente. Nós vamos fazer dessa maneira. Você vai colocar, se você tem um problema interno, não tem como colocar a mão, você vai colocar a mão sobre o seu coração. Você é crente? Jesus cura através das suas mãos. Se você tem um problema nos joelhos, na coluna, algo que pode colocar as mãos, você vai colocar a mão onde Jesus deve tocar no seu corpo agora. Ah, eu tenho um problema no espinhaço, eu tenho um problema nos quartos, aí eu tenho um problema na perna. Coloca a mão em cima, como se o próprio Jesus estivesse tocando. A Bíblia diz: se 2 ou 3 estiverem no seu nome reunidos, Ele está no nosso meio. A Bíblia diz que nós somos o seu corpo. Quando nós colocamos a mão em nome dEle, é a mão dEle nos tocando através do nosso corpo. Então quando eu orar por você, você vai ter que fazer algo comigo agora. Se você não podia dobrar o joelho, não podia levantar o braço, tinha um caroço, não podia enxergar, não podia ouvir, qualquer coisa que estava em você, depois da oração, você vai procurar para ver se ainda está lá. Depois da oração, se você não dobrar o joelho, você vai dobrar o seu joelho. Você vai ver que está curado. Se você não podia andar, você vai se levantar e andar. Se você não podia ouvir, você vai estalar o seu dedo. Você vai fazer o que não podia para a gente ver o que Jesus já fez no seu corpo. Tá feito assim? Você em casa também? Nossa equipe, cadê nossa equipe? Nossa equipe, pessoal, fica com o pessoal aqui, fica no meio do pessoal. Vamos orar, vamos lá. Pai, olha essa multidão que crê no Senhor. Quantas pessoas precisando de milagres. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem toca, é o Senhor quem cura os joelhos, é o Senhor aquele que tira todo o problema na coluna, é o Senhor quem restaura, quem recria, é o Senhor que abre os ouvidos surdos, que tira o zumbido, é o Senhor que abre os olhos cegos, é o Senhor que cura de todo espírito de enfermidade. E a partir desse momento, na autoridade de embaixador, dá uma ordem agora: todo espírito de enfermidade, de dor, desaparecendo agora. Em nome de Jesus, eu declaro joelhos agora restaurados, coluna restaurada agora em nome de Jesus, olhos restaurados agora, espírito de surdez desaparecendo agora em nome de Jesus, toda dor caindo por terra agora. Eu dou uma ordem como embaixador, colunas endireitando agora, nenhuma dor mais no seu corpo. Eu declaro todo o tendão sendo restaurado agora, na autoridade de embaixador, seja curado agora em nome de Jesus, de qualquer tipo de enfermidade, em nome de Jesus. Agora levante suas mãos e diga: obrigado, Jesus. O Senhor tocou no meu corpo, o Senhor tocou na minha carne. Eu sou curado. Eu agora posso fazer o que eu não podia fazer antes, em nome de Jesus. Agora coloque sua fé em ação. Vamos. Movimenta o joelho. Cadê? O que é que você tinha? O que é que você não podia fazer? Vamos. Cadê? Você já foi curado? Não pare de crer. Já tem um monte de gente curada. Vamos. Jamais não permanece aqui. Permanece aqui. Olha aqui, ó. Aleluia. levanta os teus olhos e vê. O pessoal está voltando para o lugar. Não volta agora não, calma. Deixa eu perguntar aqui: quem foi curado de alguma dor no seu corpo, de algum problema agora? Você já percebe: eu não tenho mais, eu já fui curado. Dá um tchauzinho para eu ver quem já foi curado.
Olha quantas pessoas. Ei, faz alto assim, ó, faz alto. Quem está vendo isso? Estava com problema no joelho? Como é que está o joelho agora? Está novo? E a senhora? Olha aqui, ó, curada aqui, dançando aqui, ó. Uau! Essa está curada também? O ligamento do joelho, 1 ano. Isso causava o que na senhora? Fisioterapia, ligamento do joelho. Ela foi curada agora? Uau! Que coisa maravilhosa! Quem mais? Eu vi pessoa pulando aqui. Foi o que aconteceu? Quem foi curado aqui? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, preste atenção. Cheque o seu corpo. Aquilo que você recebeu, dê o testemunho para os seus vizinhos. Conta para eles. Traz amanhã de manhã. Traz amanhã de noite. E vamos celebrar esse milagre que você recebeu. Não deixe de contar para a liderança da igreja. Não deixe de contar para os seus vizinhos. Jesus dizia: vai e conta para os teus. E aí o povo vai saber quem é Jesus pelo milagre que você recebeu. Conta o seu testemunho para nós aqui da igreja. Amém? Quem foi edificado? Quem foi abençoado? Quantos podem dar um glória a Deus? Quantos podem dizer amém? Aleluia! Se tentar matar os teus sonhos,